Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Cristianismo e Espiritismo. Meu nome é Jefferson Belomo, um dos professores desse curso, e hoje eu ficarei responsável por falar sobre a igreja primitiva, aquela igreja inicial, pelo menos segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, aquela igreja inicial que nós vemos por Lucas, aquela igreja de Jerusalém. Não foi a única. A gente vai falar isso melhor durante o decorrer da aula, mas ela tem um significado muito importante. Historicamente ela existiu. Há um avanço, uma progressão. Jesus, um profeta da Galileia, um profeta do norte daquele país, a parte das terras mais férteis. A Judéia ficava ao sul, onde ficava a elite religiosa, a elite aristocrática do país, né, dos judeus. Jesus ele se dirige a Jerusalém numa época muito importante de uma grande festividade que é a Páscoa. Ali ele entra em conflito com essa aristocracia, ele entra em conflito com esses dirigentes, e isso acaba resultando na sua condenação à morte por sedição. É o que está no títulos da crucificação da cruz, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então ele é condenado por sedição e é executado pelo Império Romano. Ali era para ter acabado o movimento cristão, porque naquela época existiram tantos movimentos de questionamento, de revolta, movimentos religiosos com pretensões assim apocalípticas de que Deus ia intervir na Terra e ia resolver todos os problemas. Jesus, nesse sentido, era mais um pregador. Mas o diferencial de Jesus, além das coisas que ele fez, mas o movimento não ter se encerrado está no diferencial da aparição de Jesus depois da sua morte, na chamada ressurreição. E é essa ressurreição que dá fôlego para essas pessoas manterem aquela chama do reino de Deus, mas com uma outra visão, com uma outra leitura. E aí começa o cristianismo propriamente dito. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Os seus discípulos, os seus familiares, não eram cristãos, eles eram judeus. O cristianismo ele vai se formando com o passar dos ponteiros do relógio, né, dos dias no calendário, ele vai se formando com essa expectativa da chegada do reinado, com o segundo advento, a segunda vinda de Jesus, a chamada parousia. Então, fiquem conosco, acompanhem a aula de hoje, que vocês acredito que vão achar bastante interessante. Por gentileza, não deixem de dar o seu like, não deixem de curtir e fazer os seus comentários, que é a maneira que nós temos que essa mensagem chegue a maior número de pessoas. O canal não é pago, ele não tem patrocínio, então realmente a nossa única preocupação é chegar no maior número de pessoas com um estudo a respeito do cristianismo primitivo, principalmente para espíritas, uma vez que se no espiritismo nós nos dizemos o cristianismo primitivo, o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo primitivo lá dos primórdios, redivivo, nós temos que entender de que cristianismo nós estamos falando. Então, comecemos a nossa aula. Então, hoje é a igreja primitiva, os judeus. Os objetivos da nossa aula, eles estão divididos em quatro grupos, né? 4 itens, melhor dizendo. Conhecer as características do cristianismo hierossolimita, entender o cristianismo nascente como mais uma seita judaica, compreender o impacto da morte de Estevão e a importância da primeira diáspora cristã, e por último o papel das colunas da igreja, Pedro, João e Tiago. Nós vamos começar com a leitura desse finalzinho do Evangelho de Lucas, que é conhecido como os discípulos de Emaús ou Caminho para Emaús. Nós estamos utilizando a Bíblia de Jerusalém
e vamos ver aí o que tem então nesse texto. Eram dois homens, aparentemente dois homens, porque fala-se da mulher de Cleófas nos evangelhos, então pode ter sido um casal, mas a tradição diz que eram dois discípulos, então dois homens. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? É porque eles estão caminhando de Jerusalém para Emaús, que fica mais ou menos a uns 6 quilômetros de Jerusalém. Aparece uma pessoa, um peregrino, que eles não reconhecem. Ele pergunta do que vocês estão falando, e o Cleófas responde, né? Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. E aí eu grifei alguns pontos para a gente conversar especificamente sobre eles. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele já está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, para crer em tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhe em todas as Escrituras o que ele dizia. Bom, então vamos lá. O que nós encontramos nesse texto? Vamos recapitular então. Jesus tinha sido crucificado. Nós estamos aí aparentemente no domingo de Páscoa e esses homens estão saindo de Jerusalém, indo para uma aldeia chamada Emaús. Junta-se a esses dois um peregrino, e esse peregrino inicia a conversa com questionamento: o que vocês têm conversado durante o caminho? E eles: puxa, você não sabe então? Vejam o que é interessante. Você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um poderoso, um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus, diante de todo o povo. Então, vamos começar por aí. Como está na tradição para esses seguidores? Jesus era um profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus, ou seja, legitimado por Deus, e diante de todo o povo. O povo reconhecia essa sua legitimidade profética. A gente vai para a tradição desses primeiros seguidores, esses seguidores de primeira geração, aqueles seguidores que estavam em torno de Jesus. Então, nesse momento, nós não falamos de cristianismo. Nós ainda estamos falando do chamado movimento de Jesus ou movimento jesuano, porque Jesus anunciava o reino de Deus. A grande paixão de Jesus era Deus reinando na vida das pessoas. Ele tomou isso como missão de vida, divulgar. Deus é um pai, Abba, paizinho. Ele cuida dos seus filhos. E como Jesus estaria legitimado para falar em nome de Deus? Ele era poderoso em palavras e obras. Então a tradição de Jesus já nos dá uma pista muito boa de quem era Jesus e como as pessoas desse movimento de Jesus, desse movimento jesuano que fica orbitando em torno do profeta de Nazaré, como eles o viam. E aí, continuando no texto. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel.
Veja, existe também aí a respeito da paixão de Jesus. Aí paixão não no sentido daquilo que nós somos apaixonados, mas paixão no sentido latino, paixão no sentido de sofrimento. Qual foi a causa da condenação de Jesus, da crucificação de Jesus? Jesus foi entregue pelos chefes. E a chefia aristocrática e a chefia sacerdotal, na maior parte do tempo, elas se confundiam. Então, os líderes judeus entregaram Jesus e ele foi crucificado. Quem crucifica são os romanos. A crucificação era uma forma de execução para sediciosos, revoltosos, para escravos. Então, Jesus ele é executado como ou um revoltoso ou como um escravo. Como ele não era escravo, então foi entendido como revoltoso. E a tradição toda leva isso no títulos que fica em cima da cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ou seja, um homem que queria ser rei no lugar de César. E mais do que isso, esse Jesus ele era considerado um perigo, politicamente falando. Jesus não foi condenado por pregar o reino, Jesus não foi condenado por fazer a caridade, por distribuir o dinheiro do caixa comum do grupo aos pobres. Jesus não foi condenado por falar das bem-aventuranças. Jesus foi condenado e executado, porque Jesus foi entendido como uma pessoa perigosa que poderia trazer problemas políticos para aquele status quo daquela liderança judaica. Bom, sigamos. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Então, esperavam nele a figura do Messias davídico. Ou seja, o Messias que existia a expectativa de um descendente de Davi, que voltaria ao trono. Se Jesus volta ao trono, alguém tem que desocupar o trono. Alguém tem que desocupar a liderança. Quem desocuparia a liderança? Os romanos sairiam. Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, filho de Herodes Magno, teria que sair. E também a aristocracia judaica ela estaria em perigo. Porque quem determinava as terras, a divisão das terras, eram os reis. Se muda o rei, você pode perder suas terras. Foi o que Herodes Magno fez quando ele assumiu a coroa. Então, as pessoas tinham expectativa dele como o que ia redimir Israel, ou seja, aquele que ia trazer Israel de novo para um povo de um Deus e de um território sagrado, um território separado. Só que eles se frustraram, porque Jesus acabou sendo executado e acabou sendo crucificado. Seguindo, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres, que são dos nossos, nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e declararam que ele estava vivo. Vou seguir um pouquinho mais. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. E aí vem a tradição, quem são as pessoas que testemunham a ressurreição de Jesus. Não propriamente a ressurreição. Porque vejam, nessa narrativa, as mulheres não veem Jesus. Nessa narrativa, elas são avisadas por anjos. E os anjos é que dizem que Jesus estava vivo. Ao contrário, por exemplo, do Evangelho de João, que Maria de Madalena encontra pessoalmente Jesus ali no jardim do Getsemane, onde estava o corpo de Jesus. Aqui não. Os anjos falam para as mulheres falam para os discípulos de Jesus, os discípulos vão aonde estaria o corpo e não acham, mas não encontram Jesus.
Jesus vivo, o corpo de Jesus, não encontram Jesus. Até esse momento desses dois discípulos indo para Emaús, eles desconhecem qualquer aparecimento de Jesus. E é interessante porque na tradição paulina, Paulo diz que Jesus apareceu para homens, não fala da aparição de Jesus para mulheres. Talvez exatamente porque as mulheres, se a gente casar, harmonizar as duas narrativas, faz até sentido. Porque quem disse para as mulheres que Jesus apareceu foram os anjos. E Jesus efetivamente veio aparecer para os seus seguidores. Ele fala de Pedro, fala de Tiago, Paulo, tudo isso falando aos 500 da Galileia e mais ao próprio Paulo. E o forasteiro dá uma bronca nos outros dois que se dirigiam a Emaús. Insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhe todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Depois, eles vão convidar para que esse peregrino fique na companhia dos dois. Na hora da refeição, esse peregrino vai abençoar, dividir o pão, e aí eles vão reconhecer que o peregrino era Jesus ressuscitado. Mas vamos atentar para o fato do que diz no texto. Vocês são tardos para entender, vocês têm problema de interpretação, de entendimento, vocês não conhecem as Escrituras. É isso que Jesus ressuscitado fala para os dois discípulos que se dirigem a Emaús. Aí ele começa a explicar. Ele vai de Moisés, passando pelos profetas, mostrando que tudo aquilo tinha sido falado a respeito do sofrimento do Messias. E eles ficam encantados com aquilo. Então, nós temos uma pista que esses cristãos, e a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho, esses cristãos, eles abriram as Escrituras e abriram as Escrituras para tentar entender por que o Messias morreu crucificado. Porque uma vez que Deus ressuscitou o Messias, Deus mostrou que ele, Deus, tem poder, e não as autoridades que entregaram e que crucificaram Jesus. Deus vindicou Jesus. Deus tomou para si o discurso, o ato de vindicar, ou seja, de dar a revanche a Jesus. Então, eles tiveram que olhar, poxa, mas então se Deus vindicou o Jesus, então Jesus era o Messias. Mas como assim Jesus era o Messias? Se ele era o Messias, por que Israel não está redimida? Por que os romanos não foram embora? Por que Herodes continua no trono? Por que os saduceus continuam explorando o povo através do templo? Aí eles tiveram aqui no livrinho, na Bíblia, que a gente ainda não tem uma Bíblia, mas eles tiveram aqui nas Escrituras, para ver nas profecias se existia algo que amparasse essa novidade. E foi exatamente isso que eles fizeram. É interessante porque sempre eles recorrem a essa... quando eles passam por um momento muito dramático e não entendem, eles sempre recorrem às Escrituras para, no meio de tudo aquilo que se encontra ali escrito, eles tentarem uma explicação para as suas agonias. E eles particularmente gostam, nós percebemos que nos evangelhos eles gostam particularmente de um profeta, Isaías. E Isaías vai dar uma resposta ótima para eles, o chamado Canto do Servo Sofredor. Isaías capítulo 53, é todo o capítulo 53, mas eu separei aqui só uma partezinha, que é os versículos de 3 a 5. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele, e, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e
humilhado, mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. E vamos para o próximo slide, para depois a gente comentar sobre o servo sofredor, que aí nós vamos ter o Salmo 2, Salmo 2, que é o drama messiânico, versículos de 1 a 7. Porque as nações se amotinam e os povos meditam em vão. Os reis da terra se insurgem e unidos, os príncipes conspiram contra Yahvé e contra o seu Messias. Rebentemos seus grilhões e sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri, o Senhor se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto de Yahvé. Ele me disse, tu és meu filho, que hoje eu te gerei. E aí acrescenta o versículo 8. Pede e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como propriedade. E depois o versículo 9. Tu as quebrarás com o cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. E aí nós temos, então, foram várias passagens utilizadas. Mas no servo sofredor, em momento nenhum, no capítulo 53 de Isaías, lendo, você vê que aquele servo é uma referência ao Messias. Todas as profecias de referência ao Messias falam de um homem protegido e um homem defendido por Deus. Deus é o escudo do Messias. E Deus realiza a vontade do o Messias realiza a vontade de Deus na terra, principalmente para o povo de Israel. Aí nós vamos para o Salmo 2, que tem o Salmo de entronização, que diz que os príncipes se unem contra o Messias e que Deus ri, porque ele, Deus, é a defesa do Messias. E que quando há a unção, ou seja, o ato de pegar um chifre de um animal com óleo consagrado e derramar na cabeça de uma pessoa, e a partir daquele momento o sujeito é ungido, e a palavra em hebraico para ungido é Machia, Christos em grego, Cristo em português, então é o ungido. A partir dali, aquela pessoa é filha de Deus. Deus dá para a pessoa a paternidade. Então Jesus era filho de Deus. No começo do cristianismo, praticamente isso é dizer, Jesus era o Messias esperado, aquele que iria redimir Israel. Era o ungido, era o Cristo. Depois Cristo vai tomar um outro aspecto. A teologia vai deixá-lo cada vez mais longe do seu papel judaico e mais próximo de um papel divino, até que vire, que seja proclamado como segunda pessoa da divindade no Concílio de Nicéia em 325. Então, o servo sofredor, na verdade, Isaías provavelmente está falando, o servo é o povo judeu. O povo humilhado, o povo abatido, o povo escravizado, o povo que vai triste pelos caminhos que saem de Israel e chegam à Babilônia. Um povo que é abatido, que as pessoas devem passar nas estradas e verem aquela comitiva de pessoas escravizadas, maltrapilhas, mutiladas, e terem pena e virarem o rosto. Mas esse servo de Deus, que está ali, ele está dando o exemplo para o mundo. Ele está mostrando para o mundo o caminho da redenção. É como se os pecados do mundo se abatessem sobre o povo judeu. Não fala em messianismo, mas os cristãos leram e encontraram no capítulo 53 a explicação para as dores passadas por Jesus. Encontraram no caminho do Salmo 2 que Jesus ele foi entregue entre os líderes, entre os príncipes, ou seja, os primeiros sacerdotes. E aí a gente vê na literatura evangélica, sacerdotes, Herodes, Antipas, Pôncio Pilatos.
eles armando contra o Filho de Deus, contra o ungido, mas Deus rindo, porque Deus dizia: eu sou o escudo do ungido, eu sou a proteção do ungido. E por isso, o Messias vai ser vindicado. O Messias vai à desforra através de Deus, de Yahvé. Então a gente vai vendo isso e que genialidade, né? Mas era um bando de analfabeto. 95% da população daquela época era analfabeta. Os seguidores de Jesus eram pessoas simplíssimas. Como é que eles tiveram essa sacada? De onde é que eles tiraram isso? E aí nós vamos ter que ver quem se juntou ao grupo logo no começo da pregação de Jesus. Jesus não tinha morrido quando esse povo já estava orbitando o movimento de Jesus. Vamos voltar lá para a nossa apresentação e nós vamos falar agora dos fariseus e saduceus cristãos. Nós vemos em Atos, por exemplo, no capítulo 15, versículo 5. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram, diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhe as leis que observassem a lei de prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. De quem aqui, qual é o contexto do que está sendo falado? Era a discussão se, uma vez que o cristianismo estava sendo pregado aos que não eram judeus, nós chamamos de pagãos, mas pagão não é a palavra correta, porque pagão significa do campo. Então é uma coisa muito genérica. Na verdade, seria os gentios, aqueles que não eram, os goim, aqueles que não eram circuncidados, aqueles que não faziam parte da aliança com Yahvé e Abraão e seus descendentes. Então, esses eram os gentios. E aí havia discussão na forma de divulgar o evangelho. Porque o evangelho é um anúncio, o evangelho não é para você guardar para você. O evangelho, ele é apostolar. Você é enviado para divulgar o evangelho, para divulgar as boas novas. Mas essas boas novas deveriam ficar restritas só aos judeus? Ou elas deveriam atingir também os gentios? E se atingindo os gentios, eles poderiam ser só batizados para participar da ceia do Senhor? Ou antes de fazer parte da nova aliança, eles teriam que fazer parte da primeira aliança, que era a aliança de Yahvé com o povo hebreu, que era a circuncisão, a comida kosher, que é a comida específica da dieta dos judeus, que não entra carne de porco, que é o exemplo mais conhecido, e o respeito aos sábados. Como fica? E eles estavam discutindo isso. E vejam que quem defende a circuncisão, ou seja, o corte no prepúcio dos machos, dos homens, para que antes deles serem cristãos eles sejam judeus, são os fariseus que haviam se convertido ao caminho. Curioso, né? Mas, pô, os fariseus não eram inimigos viscerais de Jesus? Não, nem todos. Você vai ter fariseus que vão abraçar a fé. Você vai ter fariseus que vão ter a expectativa em Jesus, um Jesus como um redentor de Israel, o Messias prometido, e você vai ter fariseus que vão ficar incomodados, principalmente os escribas que prestavam serviço aos fariseus, que vão entender que a proposta de Jesus de andar com o pecador, de não respeitar o sábado, era uma proposta que agredia as determinações da ancestralidade religiosa deles, e vão ficar em embate. Mas muitos fariseus adotaram a fé, vamos falar, a fé cristã. Esses homens, principalmente os escribas, eles tinham acesso às escrituras, eles tinham acesso à leitura, ao entendimento. Eles tinham escola de rabinato para discutir essas coisas. Então, provavelmente eles, e não os discípulos, é que vão no livrinho, que vão lá nos rolos da Torá, nos rolos dos profetas, nos rolos dos salmos, para tentar entender como o Messias poderia morrer numa cruz. E acharam a resposta, principalmente no capítulo 53 de Isaías. Mas não eram só os fariseus, não.
Vamos lá, João capítulo 19, versículos 38 a 39. Depois José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então a retirarem o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Aqui, no caso, está se falando, quando Jesus morre na cruz, de tirar o corpo de Jesus do madeiro para dar uma sepultura para ele. E nós temos a referência sobre José de Arimateia e Nicodemos, dois príncipes do Sinédrio, o Senado judeu, o Senado principal, aquele com 71 membros, que se mostram, e no texto de João é textual, discípulos de Jesus. Então nós vamos encontrar também entre a elite pessoas que olharam para Jesus como um homem. Vamos lembrar lá no texto do A Caminho de Emaús, um homem poderoso em obras, em palavras, perante Deus e perante o povo. Encontraram neste homem um profeta, como eram os profetas do Antigo Testamento, particularmente Elias e Eliseu, que eram dois profetas da Galileia, dois homens extremamente poderosos em palavras e em obras, e foram seguidores de Jesus. Essas pessoas, essa elite que se junta ao movimento de Jesus, provavelmente foi a elite alfabetizada, com condições de olhar para as Escrituras e fazer uma leitura que resgatasse o papel messiânico de Jesus, apesar do incômodo dele ter sido executado como um escravo ou como um revoltoso. Lembremos que os evangelhos eles são escritos após a Primeira Guerra Judaico-Romana. O de Marcos, provavelmente durante a Guerra Judaico-Romana. Tudo que esse pessoal não queria era encrenca com os romanos. E ser judeus era persona não grata. Então, naturalmente, nessas histórias, eles começam a tentar também a entender o Messias cada vez mais geral e o Messias menos particular para um povo. Porque depois de 70, Jerusalém some do mapa. Jerusalém é completamente devastada. Por isso que essa teologia vai evoluindo. E evolui muito cedo. De um profeta poderoso em obras e palavras para uma divindade, uma exaltação da divindade encarnada para depois ser a segunda pessoa da Trindade. Sigamos. Vamos falar então também de um evento que foi muito importante para a comunidade desses primeiros cristãos, que é o Pentecostes, que é a aparição, né? Pentecostes. Nós temos ali Lucas capítulo 24, 49. A promessa de Jesus aos seus seguidores: Eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade até serdes revestido da força do alto. Depois em João capítulo 14, versículos 15 a 17. Tem outros capítulos de João, mas eu vou meter essa passagem. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Então, existe uma tradição no cristianismo da questão da promessa da vinda do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar sobre dogmas religiosos, é uma aula do curso, mas vamos tentar entender. Deus, ele tem o Rua. Rua é a palavra hebraica, é bem cultural, mas eu vou falar Rua. Ele é uma intervenção de Deus no mundo. Essa palavra pode significar sopro, vento ou espírito. A gente percebe isso muito no livro de Gênesis, quando Deus faz um molde de barro e ele rua, ele sopra.
a vida, a sua parcela divina naquele boneco de barro, naquele molde de barro. E ali nós temos o primeiro ser vivente, de acordo com a mitologia do Gênesis, que é Adão. Então é o sopro divino. É o mesmo Rua, o Espírito Divino, que também faz com que os homens, tomados desse Espírito, eles profetizem. E quando esse Espírito sai do profeta, o profeta perde a sua condição de escolhido de Deus, que foi o que aconteceu com Saul. Que Saul não era só rei, Saul também era profeta. Mas quando o Espírito de Deus se afasta, ele é incapaz de ouvir o que Deus quer dele, o que Deus espera. Por isso que a unção, quando Rua se afasta de Saul, ele vai para Davi através da unção feita pelo profeta Samuel. Então, vejam, existe essa. Nós vemos também todas as falas de João Batista, elas falam de alguém que vai batizar com fogo, alguém que vai batizar em espírito e não com água. Então, esse ritual do batismo para o recebimento desse Rua, desse Espírito santificado, desse Espírito do alto, ele é muito presente na crença cristã, na prática cristã. E daí que vem, por exemplo, o dom das línguas, que é bastante comentado, se não me engano, na primeira epístola aos Coríntios, de Paulo. Agora, existe uma divergência de relatos, porque nenhum outro livro do Novo Testamento, exceto o Atos dos Apóstolos, fala sobre o Pentecostes. Nem as outras epístolas falam sobre o Pentecostes. Elas falam sempre nas reuniões, no Espírito Santo se manifestando, mas não no dia de uma festa que tenha acontecido a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus. A ideia de Lucas, quando ele coloca isso em uma festa, que é a festa do Pentecostes, uma festa judaica, ele está exatamente querendo. É uma festa que Yahvé leva Moisés ao Sinai para receber as tábuas da aliança. Yahvé escreve com seu dedo na pedra a sua lei. Exatamente 50 dias após a saída do Egito, após a Páscoa judaica. 50 dias, né? Pentecostes, 50 dias, né? O quinquênio. 50 dias após essa festa, ele no Sinai, segundo a tradição judaica, teria recebido essas tábuas da lei e ali firmado aliança com o povo judeu. É uma nova aliança. Por isso que a manifestação do Espírito Santo no livro de Lucas, ela acontece no Pentecostes. Porque em João, no Evangelho de João, Jesus, que já é exaltado à posição de divindade praticamente, Jesus sopra, como Deus soprou no molde de barro, Deus soprou o Espírito Divino e dali surge Adão, Jesus sopra o Espírito Divino nos seus discípulos. E a partir dali, eles têm o Rua, o Espírito Sagrado, para pregar o Evangelho em todos os continentes. Eu acho que eu tinha falado lá atrás que Pentecostes é aparição. Desculpa, Pentecostes não é aparição. Pentecostes é parousia, que é aparição. Pentecostes é quinquênio, é um período de 50 dias. Aliás, quinquênio, olha só, é um período de 50 dias. Tá? Quinquênio seria de 5 anos. Então, deleta aí o que eu falei e entendo que é um período de 50. Tudo bem? Vamos seguir adiante, então. Falar então dos judeus cristãos. Lucas 24, capítulo 24, versículos 50 a 53. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Eles se prostraram diante dele, depois voltaram a Jerusalém. Com grande alegria, estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Em Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Até pelo fato de ter a discussão se circuncida ou não circuncida os gentios, fica muito claro que para eles
a relação de você ser seguidor de Jesus com você ser judeu era muito forte. Então, o cristianismo ele surge não como algo apartado do judaísmo, mas como mais uma seita do judaísmo. Inclusive, Flávio Joséfo faz menção à seita dos cristãos, seguidores de Jesus, chamado Cristo. Então, eles frequentam o templo. No texto de Lucas, terminou de Jesus ascender aos céus, logo depois da ascensão, eles estão no templo louvando a Yahvé. E posteriormente, em Atos dos Apóstolos, a gente vê que Pedro e João, que são dois dos três líderes da igreja de Jerusalém, eles vão na hora nona, ou seja, às 3 da tarde, para o templo. E aí tem o caso de curar um aleijado que fica nos degraus da entrada do templo, dos degraus do pórtico do templo. Então, são pessoas que fazem os seus sacrifícios, que vão fazer as suas orações, que estão ali em contato com o divino, esperando o retorno de Jesus. Aí sim, a parousia, a segundo advento. Então, eles continuam sendo judeus, eles não mudaram. Continuaram circuncidando seus filhos. No 8º dia nasceu um menino, eles levavam para ser circuncidado. Eles acreditavam que Moisés era profeta e que Jesus também era profeta. Então não havia grande mudança. Depois isso vai se modificando. Já começa com Paulo. Paulo é o rompimento, que a gente vai ver na próxima aula, que Paulo sim já prega que Jesus, quando traz um contrato novo, que é a aliança, um contrato, o testamentum, o contrato anterior ficou revogado. E olha que Paulo era fariseu, ele era doutor da lei. Ele não era só do partido dos fariseus, ele era doutor da lei. Mas, para Paulo, bom, uma vez que tem uma nova aliança, a aliança antiga perdeu a vigência. Mas esses cristãos da terra de Israel, eles não têm esse problema, não. Sou judeu com muita honra, continuo frequentando o templo, continuo comendo comida kosher, que também isso é até motivo de desgaste. Se deveria ou não deveria comer as comidas que eram proibidas para um judeu. Aí Pedro, quando está em Antioquia, ele come. Quando chegam os homens de Tiago, ele para de comer junto com aquele tipo de comida e para de comer na presença dos gentios. Segundo Paulo, ele é admoestado por Paulo por conta desse comportamento dúplice. Então o problema da dieta, o problema da circuncisão, o problema do sábado era muito presente na vida deles. Então eles eram judeus cristãos, muito mais do que cristãos judeus. Sigamos. Vamos falar então do que esse pessoal defendia, no que esse pessoal acreditava, porque basicamente nós temos a mesma crença como coluna vertebral do cristianismo atual. Então, qual é a fé cristã? Não é nem qual é. Jesus é o Messias. Então, Jesus é aquele que era o Messias esperado. Jesus é o Cristo. Messias é sinônimo de Cristo. A gente tem que insistir nisso. Mas um Cristo ungido no judaísmo, que depois vai ser um Cristo universal. Tanto que a gente até fala de esferas crísticas. Mas no judaísmo isso aí não tem nada a ver. Messias é aquele que foi escolhido para ser sacerdote, rei ou profeta. Que alguém derramou óleo na cabeça. Então, Jesus, para eles, não tem a mínima dúvida. Jesus é o Messias. Jesus, utilizando aquela leitura do Salmo 23, de Isaías 53, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus foi um sacrifício substituto. Aí, a palavra substituto ela é utilizada vicário no lugar dela. Então, sacrifício vicário, um sacrifício em substituição. Do mesmo jeito que os animais eram mortos no templo, para que os pecados da pessoa fossem redimidos, Jesus tinha sido o Cordeiro de Deus, que havia sido sacrificado pelos pecados de toda a humanidade. Para ter os seus pecados limpos, teria que ser aceitar Jesus como Salvador.
Jesus ressuscitou dos mortos, e isso é a base de toda a fé cristã. Eles aguardam o retorno de Jesus, a parúsia, né, o retorno, parousia, é o retorno iminente de Jesus. Eles não estavam esperando Jesus para o ano 2000. Eles não estavam esperando Jesus para os nossos tempos. Eles esperavam Jesus olhando para o calendário deles. Então Jesus estaria no retorno iminente. Por que Jesus teria que estar no retorno iminente? Porque a justiça não tinha sido ainda estabelecida no mundo. E a expectativa deles é que com a vinda do Messias, a justiça seria estabelecida. Bom, se o Messias veio e a justiça não foi estabelecida, é porque em algum momento esse Messias vai retornar. Então vai ter que dar tempo para pregar o Evangelho, as pessoas se arrependerem, se converterem, para que nesse retorno, que na cabeça deles era imediato, as pessoas pudessem ser salvas. Salva do quê? Do fim dos tempos, que também era iminente. O fim dos tempos não era para um final incerto e não sabido, era iminente, onde haveria uma ressurreição geral e um julgamento coletivo. Isso aí vem do farisaísmo. Como a pessoa ela é salva? Com arrependimento, com o batismo, que significa você receber Jesus e uma vida convertida. Você aceita Jesus como teu Salvador e a partir dali você tem uma vida convertida. Esse é o cerne do cristianismo. É nisso que essas pessoas acreditavam e continuam acreditando. Cada geração acha que Jesus está voltando no seu ano, né? Sigamos. E qual era a prática dessas pessoas? Vamos lá para Atos. Ouvindo isso, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Tem um erro de digitação, lazer, mas é fazer. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. E vamos lá para Atos, capítulo 2, versículos 42, 44 a 46. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então, voltando, vejam, a primeira parte é sobre o discurso de Pedro no dia do Pentecostes, após a descida das línguas de fogo. Ele fala sobre Jesus, que Jesus tinha sido crucificado, que Jesus era o Messias prometido, que ele havia voltado do Sheol, e aquele que aceitasse Jesus seria salvo. E aí as pessoas perguntam, pô, mas como é que eu faço isso? E aí ele fala a respeito, vocês têm que se arrepender, serem batizados para a remissão dos pecados. E quando vocês forem batizados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a unção dos fiéis. É o que separa os fiéis como um povo santo. Os cristãos se tinham como santos, como separados, porque eles recebiam lembra do Rua, do Espírito Divino, o Espírito que sopra, que dá vida, que João fala do Paracletos ou Paráclitos. Nós espíritas aprendemos como Consolador prometido, que aí vai ter um outro significado, vai ter uma outra abordagem. A abordagem que nós estamos dando aqui é de um judeu que está vivendo no século I, que está em Jerusalém, como ele entendeu tudo isso que estava acontecendo. Ok? Se você tentar entender como espírita, você vai ver como espírita brasileiro do século XXI, então você vai perder o aprendizado do que aqueles cristãos enxergavam em todo esse processo. Então eles enxergavam que era o Espírito Divino, o Rua. Esse Rua era, para João, o Paracleto, o Paráclito, o Advocatus, que defenderia
os defenderia no mundo e os defenderia diante do trono divino. Então eles eram batizados, eles dividiam as coisas em comum e tinham uma vida em comunhão. Aí o pessoal diz assim, era o comunismo da antiguidade. Não era comunismo da antiguidade? Bom, primeiro porque eles é que davam os seus bens. Ninguém tirava os bens dele para dividir entre os outros. Eles é que entregavam os seus bens. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que daqui a pouco tudo ia acabar. Daqui a pouco ia vir uma nova Jerusalém, daqui a pouco Jesus estava voltando, os mortos ressuscitariam, as pessoas seriam julgadas. Então, se é para investir, vamos investir na alma. Porque as coisas aqui, a ordem que nós conhecemos aqui, ela está terminando, ela está acabando. Então, daí a venda dos bens e a vida em comum. Daí eles ficaram em Jerusalém, porque eles acreditavam que ali era o templo. Então Jesus, ele morreu ali, ele voltaria ali. Que é a expectativa cristã, inclusive, até os dias de hoje. O retorno, né, de Jesus no mesmo lugar onde ele foi executado. Então, é isso que essas pessoas, por isso que essas pessoas não tinham problema em se desfazer dos seus bens. Elas não tinham problema com perseguição. Porque elas já tinham visto um homem que tinha sido crucificado e tinha sido vindicado por Deus. Um homem que no terceiro dia ressuscitou. Então, para elas, não era só uma expectativa. Para elas, era 2 mais 2 é 4. Por isso, a prática cristã passava pelo batismo, pela confissão dos pecados, pela conversão, passava pela fração do pão, pela aquela reunião memorial que eles faziam todos os domingos, a ceia do Senhor, para fazer isso em memória de Jesus, e também por uma mudança de vida, por uma mudança de atitude, a chamada metanoia, a mudança de visão, a mudança de pensamento. Então era assim que eles agiam. Por isso que para eles era muito importante eles manterem essa chama dessa comunidade. Vejam que já está mudando em relação a Jesus em vida, porque a expectativa deles agora é do segundo advento da vida do Cristo, a parousia, ou parúzia. Né? Vamos para frente então. E quem eram os líderes dessa comunidade? Aí vamos ver. Gálatas, que é uma epístola de Paulo, Gálatas 2:9. E conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Cefas, que é um outro nome de Pedro, e João, os notáveis, tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles para a circuncisão. Então vejam que Paulo está falando que as colunas dessa comunidade, né, os pilares dessa comunidade, era Tiago, irmão de Jesus, nós já vamos falar dele mais para frente, Pedro, Cefas. Pedro é interessante que ele aparece como Simão Pedro, Pedro e Cefas. E João, que aí é um dos filhos de Zebedeu, aquele que a tradição vai dizer que é o João Evangelista. Eles estão na liderança do movimento. Aí vamos lá em Marcos 9:35. Então ele, Jesus, sentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E em João capítulo 13, versículos 14 a 15. Depois que lavou os pés e retomou o seu manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Então, existe aí uma visão de liderança. São cristianismos. A gente tem que entender que não pode ficar circunscrito só à narrativa de Lucas como se só existisse o cristianismo de Jerusalém. Jesus pregou muito tempo na Galileia, ali ele fez muitos sinais prodigiosos, ali ele fez a sua pregação, ele teve discípulos espalhados em vários lugares, e cada discípulo saiu falando do seu entendimento da sua tradição. Então, por exemplo, em Marcos, o menor entre todos os servidores de Jesus é o maior. O que significa isso? Que a liderança não é humana.
Lembre-se, Jesus, ele, uma vez que ele ressuscitou, Jesus vive. E vive para sempre, porque o corpo foi morto, mas uma vez que ele é ressuscitado, ele é tirado do Sheol, a sua permanência é eterna. Então não faz sentido em você falar em liderança humana. Até porque você tem o Espírito Divino, o Rua, o Espírito Santo, agindo nas pessoas, dando as diretrizes. As pessoas são batizadas e elas são abençoadas por esse dom divino. Tudo isso de acordo com a crença desses primeiros cristãos. Então não faz sentido ter liderança humana. Mas, claro, qualquer instituição precisa ter liderança. Então, que essa liderança seja uma liderança que sirva a todos e não em benefício próprio, como eram os reis do mundo, os príncipes do mundo. E aí, em João, também só tem em João isso, tem a cerimônia chamada cerimônia dos lava-pés, onde Jesus pega uma jarra, uma toalha e lava os pés dos seus apóstolos, dizendo: olha, eu que você chama de mestre e senhor, estou aqui como servo, porque quem fazia esse trabalho eram os escravos. Então, eu estou dando um exemplo. Sejam vocês escravos uns dos outros. Aquele que quiser ser o líder, que seja o maior servidor do grupo. Legal, né? E seguindo, vamos falar um pouquinho dos ecos da igreja em Mateus. Porque Mateus é o único que fala de igreja, numa época que não tinha igreja. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, entenda-se, inferno é o Sheol, é lugar inferior, é o Hades, não é onde o capeta mora. Nunca prevalecerão contra ela. E em Mateus 18, 15 a 18. Se o irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo tu e mais duas testemunhas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas, conforme está na Torá. Caso não lhes der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvidos, trata como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado nos céus. Então, a gente vê aí que Mateus está preocupado com algo que acontece na sua comunidade. E ele coloca na boca de Jesus a solução do problema que aquela comunidade, 40, 50 anos depois da morte de Jesus, estava vivenciando. Por isso que ele diz ali, ó, se você tiver um problema, né, o cara fizer um mal, pecar contra ti, agir mal contra você, você fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou. Né, ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, então você chama a atenção dele na frente de duas testemunhas. Se não te ouvir, continuar não te ouvindo, chama para a igreja. E se ele continuar sem ouvir, bom, aí você pode tratá-lo como se ele não pertencesse à comunidade, como se ele fosse um gentil ou publicano. Ou seja, você não tem mais dever da fraternidade cristã com essa pessoa. Não é Jesus falando, gente. É Mateus colocando em Jesus a solução de um problema que a comunidade mateana estava vivendo 40, 50 anos após a morte de Jesus. E aí nós vemos a questão da diáspora cristã, que é a questão da perseguição aos cristãos. E por que eles perseguiam os cristãos? Né? Em Atos nós temos uma pista, no julgamento de Estevão. Pois ouvimos-lo dizer repetidamente, ouvimos-lo Estevão, repetidamente, que esse Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar, o templo, e modificará os costumes de Moisés, os costumes que Moisés nos transmitiu. Então eles acreditavam que ele falava contra o judaísmo, contra a tradição mosaica. E por isso que Estevão foi julgado e condenado. Depois em Marcos, ficai de sobreaviso, entregar-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos conduzirão perante governadores e reis por minha causa, para dardes testemunha perante eles. Em João 16, expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus, e isso farão porque não reconheceram nem o Pai nem a mim. Então, os evangelistas, não é que Jesus, na época, tivesse com esse problema.
Na época eles não estavam sendo expulsos da sinagoga. Isso são situações que essas pessoas estão vivendo bem depois da morte de Jesus. Não, se vocês são cristãos, vocês não são judeus. Não tem por que de frequentar a sinagoga. Tchau para vocês. Show daqui. Perde-se a proteção, principalmente fora de Israel, que a sinagoga oferecia. A sinagoga era um lugar de pernoite, a sinagoga era um lugar de auxílio, a sinagoga era um lugar de educação. A sinagoga era um lugar onde as pessoas fechavam contratos. Não é só um templo religioso. Se você é expulso da sinagoga, você perde essa proteção. Então essas pessoas, por confessarem que Jesus era um Messias, então, ó, com licença, você é um herege dentro do judaísmo. E essa perseguição, ela se agiganta a tal ponto na situação do Estevão, que ela provoca a primeira diáspora cristã. Ou seja, eles começam a prender os cristãos em Jerusalém e esse pessoal tem que fugir para não ser torturado, não ser mutilado, não ser morto. E é por isso que o cristianismo se espalha por toda a Ásia Menor e depois toma a Europa. Começa por uma perseguição. As pessoas fogem, mas elas fogem levando a pregação da Boa Nova. E pregando a Boa Nova, elas atingem um número cada vez maior de pessoas. Sigamos, para não ficar muita coisa. E aí, vamos falar sobre Tiago, irmão de Jesus, que as pessoas têm muita dúvida. Ah, não, mas Tiago era primo, Tiago era filho de José do primeiro casamento. Não, esse Tiago não é Tiago. Tiago, na verdade, é o filho de Alfeu, o Tiago menor. E não, Tiago era irmão mesmo de Jesus. Você vai ter referência em Flávio Josefo, quando ele vai falar da morte do próprio Tiago, e ele apresenta Tiago como irmão de Jesus, a quem chamam de Cristo. Então, Cristo serve para adjetivar de que Tiago nós estamos falando. Tiago era Jacobo, é um nome muito comum no judaísmo, Jacó. Então, tem que saber de que Jacó nós estamos falando, de que Tiago nós estamos falando. Então, que Tiago? Tiago, irmão de Jesus, aquele que as pessoas chamam de Cristo. Ele tem referência no Evangelho de Marcos, quando os parentes procuram Jesus, aliás, desculpa, Jesus está fazendo a pregação, e as pessoas falam, ué, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Irmão de Tiago, irmão de Judas, irmão de Simão, também e as suas irmãs não estão entre nós? É essa referência que nós temos também, ele como irmão. Nós temos a referência linguística em grego nos evangelhos, que fala adelphos, irmão. Se quisesse falar primo, falaria anépsios e não adelphos. E, por exemplo, quando Jesus está passando no lago de Genezaré, que ele encontra João e seu irmão Tiago, ele fala, né, Cai Adelphos Jácobo, que é o Adelphos irmão, André irmão de Pedro, Adelphos de Pedro, e assim por diante. E ele se tornou a principal liderança de Jerusalém. E vamos ver por que ele se tornou, né? Quais são as pistas que nós temos disso. Pedro pede para comunicar a Tiago a sua libertação. Tiago dá a última palavra no Concílio de Jerusalém. Paulo acata a orientação de Tiago para ir ao templo e fazer penitência. Paulo cita Tiago como uma das colunas da igreja. Pedro fica intimidado em Antioquia após as chegadas dos homens de Tiago. Tiago, ele próprio Tiago, é uma testemunha de Cristo ressurrecto, porque o Cristo ressuscitado apareceu para Tiago. Judas, que é a epístola de Judas, ele se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago, apesar que o próprio Judas era irmão de Jesus. E, por último, tem uma epístola pastoral em nome de Tiago. E aí eu deixo por último alguma bibliografia para vocês. A bibliografia sempre é maior do que a gente coloca, tá? Mas esses livros aqui são os principais. Esse do Combi, muito bom para quem quer ver toda essa evolução. Eu gosto muito também desse do John Draine, que é A Vida na Igreja Primitiva. Para quem quer se aprofundar com um pouquinho mais de conteúdo, tem o Corban e o Tyson. E o Hans King tem um livro muito legalzinho, fininho, para acompanhar toda a história, desde a Igreja Antiga até a Igreja Moderna. Pessoal, se vocês tiveram dúvida em algum slide, é só ver, pausar com calma, que nem a bibliografia agora. Pô, não deu tempo de anotar o livro?
né, pausa ali e anota. Se tiver alguma dúvida a respeito de indicação bibliográfica, alguma coisa que não ficou assim muito clara na aula, coloca aí nos comentários para a gente saber e a gente poder ajudar. E não deixa de dar um like, não deixa de se inscrever no nosso canal. Mais uma vez, a gente está fazendo a divulgação do Espiritismo. Lembre-se, para entender o Espiritismo, você tem que entender as suas origens. Se o Espiritismo se diz o cristianismo redivivo, nós temos que olhar para esse cristianismo das fontes e olhar para o Espiritismo. E fazer um paralelo para ver, né, aquilo que ele tem paralelos e intersecções. Assim, a gente tem uma fé mais fundamentada. E lembrando Kardec, a fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, bons estudos.